Oi, gente. Qual o tipo de preconceito do brasileiro? Já parou para pensar nisso? O tipo de preconceito do brasileiro? Eu quero falar sobre isso hoje. Qual o tipo de preconceito do brasileiro? Gente, esse preconceito no Brasil é contextualizado, é diversificado, é complexo. Talvez nenhum outro país do mundo seja tão difícil identificar contra quais grupos de pessoas existem reações e tratamentos negativos, depreciativos, como é difícil de entender aqui no Brasil essa coisa do preconceito. A ideia, inclusive, de que a gente é resultado de miscigenação, da mistura de brancos, negros, índios, essa ideia acaba por mascarar, por esconder os nossos preconceitos. A impressão que a gente tem é que a gente é tudo junto e misturado, né? Somos um povo misturado. E se somos misturados, todos são aceitos, todos são amados. Mas não é bem isso que acontece, não. Há um preconceito velado, gente, silencioso, muito mais nocivo do que aquele que é aberto, do que aquele que é conhecido, que é reconhecido por todos, que você olha e fala, tá aí, preconceito. No Brasil o negócio não é bem assim, não. No Brasil, entre os extremos branco, rico e preto, pobre, existem tantas hierarquias que motivam atitudes e comportamentos preconceituosos que, olha, fica difícil mensurar. Chega-se ao ponto de uma pessoa da mesma raça, da mesma cor, ter preconceito com o outro por alguma outra característica. Essas gradações múltiplas resultam numa sociedade em que o combate ao preconceito é muito mais difícil. Sabe por quê? Porque, de certo modo, todo mundo tem algum preconceito. Todo mundo tem algum preconceito contra alguém, contra um grupo de pessoas. As leis se tornam insuficientes diante de uma lógica tão sofisticada de preconceitos. Por aqui não se trata apenas do negro. Por aqui é o branco em relação ao pobre, é o pobre em relação à pessoa gorda, é o preto rico com relação ao preto pobre, é a pessoa gorda em relação ao homossexual, é o homossexual em relação ao religioso, é o religioso cristão em relação ao espírita, é o acadêmico em relação àquele que abandonou os estudos, é aquele que abandonou os estudos em relação a quem é intelectual. A lista é tão ampla, tão assustadora, que é difícil a gente tratar do assunto. E é claro que a legislação não dá conta de contemplar todas as dinâmicas de preconceitos que funcionam na sociedade. Isso só reforça a tese do quanto nós, brasileiros, precisamos crescer. Crescer como humanos, crescer em nossa humanidade, na busca de um olhar justo, na busca de um olhar respeitoso em relação a todas as pessoas. E a primeira coisa a fazer, gente, é admitir que a gente tem preconceito. Que a gente tem preconceito, porque se a gente nega, a gente apenas contribui, sabe para quê? Para manter os preconceitos. O segundo passo é tentar compreender as nossas origens e o fato de que a gente, embora seja misturado, do ponto de vista das raças, essa mistura não torna a nossa convivência tão pacífica, tão harmoniosa, como muita gente propagandeia por aí. Não é assim que funciona. Nós temos preconceitos, sim, são distintos e cabe a cada um de nós, inclusive, descobrir o preconceito que talvez a gente alimente aqui e investir numa mudança pessoal. Afinal, somos cristãos. E como cristãos que somos, devemos seguir a máxima do Cristo. Devemos buscar amar todas as pessoas.